Vamos tirar as dúvidas sobre aposentadoria? Conosco aqui, Leandro Teferi, como é que você está? Tudo bem? Bem, e você, como vai? Beleza, graças a Deus. Que bom. Segunda participação nossa aqui. Muito obrigado, viu? Agradeço pela honra mais uma vez, viu, né? A gente que agradece a sua participação. Olha, estamos ao vivo, telefone na tela 2534-1234. Tem dúvidas sobre aposentadoria? Já pode ligar. 2534-1234. Leandro vai estar conversando conosco aqui e tirando as suas dúvidas. Aliás, você falou algo a ser dito a respeito da reforma, né? Sim. A gente está vendo a movimentação, tivemos a trabalhista e agora, com toda certeza, a gente vai ter essa reforma. Tomara a Deus que não, né, Neto? Eu falei da minha última participação, eu creio ainda no milagre. Sou minoria e repito, porém, estou acreditando no milagre. Porque a falácia, na verdade, do déficit da Previdência, a meu ver, ela é uma falácia. Então, uma vez que não há déficit, não tem porquê de ter a reforma. Então, eu creio que o governo não consiga concluir essa reforma. Porém, como eu falei, sou minoria, tá? Sou minoria. Você crê nisso por quê? Está perdendo um pouquinho da força política? Você acha que o presidente... Isso, exato. Estamos num ano eleitoral. Eu acredito que os políticos não queiram se comprometer, tá, nesse momento. Então, eu creio que esse ano passe e o ano que vem nós vamos empurrando aí por vários anos. Vários anos ainda, né? Exatamente. Neto, me permite, então, em rápidas palavras, pode ser? Por favor. Antes, boa noite, Maria. Boa noite a toda a equipe do programa Piracicaba Agora. E boa noite principalmente a você, que mais uma terça-feira nos concede a honra, a alegria, o carinho da sua audiência. Gente, muita atenção. Eu pedi aqui uma permissão para o Neto, em rápidas palavras, deixar um alerta a você que nos concede a honra da sua audiência, a você que assiste nesse momento o programa Piracicaba Agora. Muita atenção, gente, no que eu vou dizer aqui. Tá? Toda atenção agora é pouca. O governo federal, ele adiou a tentativa de votar a reforma da Previdência para os dias 18 e 19 do mês que vem. Dia 18 e 19 de fevereiro. Muita atenção, gente. É triste dizer, corta o meu coração aqui, mas infelizmente, o que o governo quer com a reforma da Previdência é que eu, e que o senhor, e que a minha senhora que me assiste, que nós, na verdade, não nos aposentemos mais. Tá? O governo quer que a aposentadoria e o INSS sejam algo do passado. O governo quer que a aposentadoria e o INSS sejam algo que nós só venhamos a ver no museu. Tá? O governo ele quer que nós, ao passearmos com os nossos filhos, nossos netos, no museu, os nossos filhos, nossos netos nos perguntem: pai, mãe, vô e vó, o que significava essa sigla INSS? E nós, tristemente, responderemos: meu filho, meu neto, essa sigla significava Instituto Nacional do Seguro Social. Meu filho, esse órgão, esta autarquia e esta instituição aposentava o trabalhador brasileiro no passado. Aposentava o homem quando ele completava 35 suados anos de tempo de contribuição. E a mulher depois de 30 suados anos de tempo de contribuição. Muita atenção, gente, muita atenção. O governo quer pôr uma idade mínima de 65 anos de idade para o homem e de 62 anos de idade para a mulher. Ou seja, presta bem atenção que eu vou dizer aqui. O governo ele não quer que nenhum homem no Brasil se aposente com menos de 65 anos de idade, Neto. Independente do tempo de contribuição que esse homem tenha. Esse homem pode ter 35, 40, 45, 50 anos de tempo de contribuição. O governo quer que nenhum homem no Brasil se aposente com menos de 65 anos de idade. E também que a mulher não se aposente com menos de 62 anos de idade no Brasil. Não importando também o tempo de contribuição dela. Ela pode ter 30, 35 e 40 anos. Aí eu faço uma pergunta para o senhor e para a minha senhora que me assiste. Qual empreiteira vai contratar um pedreiro de 64 anos de idade? Tá? Fisicamente, como é que a gente consegue Fisicamente trabalhar? É impossível, Neto. Como que uma empreiteira vai contratar um idoso para levantar um prédio de 64 anos de idade? Tá? E como que uma companhia, qual companhia de ônibus vai contratar um motorista de 64 anos de idade? E qual dona de casa vai contratar uma doméstica com 61 anos de idade? Então, se o governo federal
puder nos responder essa pergunta, eu serei o primeiro, Neto. Serei o primeiro a falar em favor da reforma da Previdência. O que eu quero dizer com isso? Historicamente, a gente não vê isso no país, né? Exatamente. A gente vê realmente as pessoas da terceira idade, né? Com a dificuldade realmente de conseguir emprego. Exato. São raras empresas que têm o setor ou abre espaço aí, porque é uma questão física, né? Quando você tem um atendente, você tem um balconista, que é um idoso, quer dizer, há uma facilidade ali dele. Agora, você trabalhar, por exemplo, na área rural, um senhor de 63 anos, 64 anos, está na labuta da área rural, é difícil de aguentar. Exatamente. A gente, fisicamente, é muito pesado. Né? Então, quer dizer, como é que você coloca tudo isso num balaio e você se refere por exemplo, a um médico que vai se aposentar, né? Do trabalho dele também, que é duro, né? Exato. Também é duro, mas fisicamente, você trabalhar de sol a sol no campo, com uma enxada, é diferente. Exato. Então, nem isso, talvez essa sutileza de repente, para ver, olha, para quem trabalha no campo, é muito mais pesado. Né? Devia ser uma outra idade. Isso não. Coloca tudo num balaio. O Nordeste, o tipo do trabalho manual no Nordeste é diferente de uma pessoa no sul do país. E não há essa distinção. Não há essa distinção. Infelizmente não. Infelizmente não. Eu quero dizer com isso, com tudo isso, todos vocês que nos assistem, é você que tem dúvida, se já está ou não o tempo de se aposentar, não é o momento de ter dúvida. Não é o momento de ter dúvida. Entre em contato conosco para que nós façamos uma análise da sua documentação e para que esse verdadeiro tsunami, tá, que está camuflado de reforma da Previdência Social, não alcance o senhor, minha senhora, bem como a sua família. Estamos ao vivo aqui com a Defere Assessoria. A Defere que fica aqui em Piracicaba, ali próximo ao Habib's, na Independência, viu, gente? Olha que legal, o telefone está aí para você, é o 3411-1956. Você pode ligar a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. A equipe já vai te atender para marcar um horário para você conversar lá com o Leandro, tá? 3411-1956. Ou você pode participar também aqui no programa através do nosso telefone 25341234. Chegou a pergunta pelo WhatsApp? Vamos atender primeiro o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Judite. Ô Judite, tudo bem com você? Tudo. Você é moradora de qual bairro? Do SECAP. Do SECAP, pois não. O Leandro está te ouvindo, pode fazer a pergunta para ele, fica à vontade. Eu gostaria de saber, porque a minha irmã tem 62 anos, com problema de convulsão, sempre foi dependente da minha mãe. Mas vai fazer 4 meses que a minha mãe faleceu. Eu gostaria de saber se ela tem o direito a, pelo menos, a pensão da minha mãe. Dona Judite, a senhora está me ouvindo? Estou sim. A sua mãe é deficiente? Oi? A sua mãe é deficiente, é isso? A minha irmã é. A irmã. Tá, ok. E essa deficiência, ela iniciou antes dos 21 anos de idade? Desde os 9 meses. Desde os 9 meses, tá. Então, ela na verdade, ela é filha da sua mãe que faleceu. Sim, filha da minha mãe. Sim, então ela tem o direito sim, tá? Porque, em regra, dona Judite, a pensão por morte para o filho vai até os 21 anos de idade, tá? Mas se o filho for inválido, ou tiver uma deficiência física, intelectual ou mental, ou uma deficiência grave, tá? A ele é estendido por mais que ele tenha mais de 21 anos. Então, sim, ela tem o direito da pensão por morte. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, pode participar conosco, tá aí o telefone, 2534-1234. Pergunta chegando com a Maria, pois não, Maria? Tem pergunta pelo WhatsApp, que chegou, também chegou por telefone, a gente já vai fazer de todo mundo, viu? Leandro, olha, aqui chegando a pergunta lá do bairro Alto, é a dona Alda. Ela diz, boa noite, Neto. Ouvi dizer que um familiar que cuida de um idoso de sua família pode solicitar um auxílio cuidador. Queria saber do Leandro se isso é verdade. Muito bom. Dona Alda, muito boa noite, excelente pergunta. Dona Alda, todo aposentado por invalidez, tá? A senhora não disse aqui na verdade, mas todo o aposentado, tá? Ela cuida de um idoso. Se esse idoso ele for aposentado por invalidez, tá? O INSS tem um benefício, tá? Que majora a aposentadoria desse idoso em 25%. Tá? Então, se esse idoso recebe R$1.000 e carece de uma pessoa ao lado, tá? Para que o mesmo venha fazer os atos da sua vida civil, a esse idoso
é concedido esse benefício que vai majorar a sua aposentadoria em 25%. Então, se ele recebe R$1.000, ele vai receber R$1.250. Agora, se ele não for aposentado, ela não vejo o benefício, possibilidade de benefício para ela não. Ok, nesse caso aí, né, são direitos que o INSS ele cede aí às pessoas, mas são poucas pessoas que têm, né, o conhecimento disso, né, Leandro? Falta essa comunicação, né, para a população. Quer dizer, de repente, que nem a nossa amiga que ligou também, a mãe faleceu, ela tem o direito da pensão, já visto que a irmã dela, né, tem um problema desde os 9 meses, mas são poucas pessoas que acabam tendo a informação. Por que há essa dificuldade dessa informação chegar até a população? Neto, eu costumo dizer que previdência social deveria ser matéria obrigatória nas grades curriculares, do ensino fundamental, médio e superior, tá? A meu ver. Só que o que me parece que não é intenção, não é interesse do governo, mas a meu ver sim, Neto, deveria estar nas escolas e ser matéria obrigatória, tá? Eu atendo bastante pessoas que chegam no escritório, Leandro, eu deveria ter contribuído. Sim, deveria ter contribuído, mas se há algum culpado nisso, a meu ver, é o governo federal, que não orientou o cidadão, tá? E hoje, por falta dessa orientação, ele paga-se um preço tremendo, tá? Que muitas das vezes a pessoa deixou de contribuir por falta de informação e hoje resta aí, tem que trabalhar por mais 10 anos, porque não foi informada pelo governo federal no passado. Estamos ao vivo, Defere Assessoria. Olha, se você está prestes a se aposentar ou de repente, nossa, será que eu tenho direito ou não? Então entre em contato com a Defere. O Leandro vai atender você, vai conversar com você. O telefone da Defere para você entrar em contato e amanhã cedo já ligar, marcando o horário, é o 3411-1956. 3411-1956. A Defere fica na Avenida Independência, 1793, no bairro Alto, aqui em Piracicaba, bem ao lado do Habib's. Você que está vindo de fora, está assistindo o programa de Santa Bárbara, está assistindo o programa de Limeira, de São Pedro, Águas de São Pedro, de Americana, então presta atenção. Você vai ligar, vai marcar um horário com o Leandro, e é pertinho ali, viu? É facinho de achar, é próximo também à área central, é muito fácil de você achar, ok? Então, olha, a Defere fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, 1793, no bairro Alto, ok? Tem perguntas? Então ligue para nós, 2534-1234, ou se você preferir, pode mandar pelo WhatsApp. Está chegando pergunta pelo telefone, pois não, Maria? Exatamente, Leandro, chegou a pergunta, quem mandou foi o Fernando, lá do bairro Algodoal. Ele diz o seguinte, ó, tem todos os laudos, exames, mas não consegue se aposentar. Ele quer saber o que fazer, ele tem problema na coluna. É o Fernando do Algodoal. Só aproveitando aí a pergunta do Fernando, é comum isso, né? Quantas pessoas se queixam, tem ali a recomendação médica, não pode exercer mais a profissão, tem que se aposentar e vai até o local lá do INSS, não consegue. Por que acontece esse tipo de coisa? E no caso do nosso amigo, qual que seria a solução para ele? Neto, a sua pergunta é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? A lei, ela é clara. O artigo 59 da Lei 8.213, ele é claro. O trabalhador que ficou incapaz para o trabalho, a ele é devido ao auxílio-doença se essa incapacidade for temporária. Se for uma incapacidade total e permanente, a esse trabalhador é devido aposentá-lo por invalidez. Eu noto no caso do Fernando que ele fala laudo e exames, porém ele não cita aí um atestado médico onde o médico relata o quadro clínico. Fernando, eu não sei se tem o atestado, mas é bom, juntamente com o laudo e com os exames, fazer constar o atestado médico, tá? Onde o médico ele venha relatar o seu quadro clínico. Também é necessário que no início da incapacidade, tá, o senhor tenha 12 contribuições ou esteja na qualidade segurado. Vencendo esses obstáculos, o INSS tem que conceder. Se ele não conceder, vamos recorrer. Tá? Vamos recorrer e vamos ganhar. Tá? Porque o INSS ele tem toda uma estrutura recursal. Então o INSS negou, vamos entrar
com recurso e vamos reverter essa negativa. 2534-1234, participe ao vivo conosco. 2534-1234, se você preferir, você pode mandar pelo WhatsApp também. Olha, estamos ao vivo pela página do programa Piracicaba Agora e chegou uma pergunta pelo Facebook. Diga, Maria. Exatamente, transmissão ao vivo pelo Face. A Tânia, ela diz: olá, boa tarde, sou de São Paulo. Tenho 52 anos e 23 anos de contribuição. Para aposentar com valor integral, terei que ter 30 anos de contribuição e 60 anos, ou basta 30 anos de contribuição? Como é calculado este valor? Ela já agradece aqui as informações. Lá de Leandro. São Paulo, obrigado, viu? Tânia, muito boa noite, obrigado pela pergunta. Um abraço a todos os moradores de São Paulo. Tânia, para aposentar integralmente, necessário é ter 60 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Tá? Aí a senhora vai aposentar com 100% e vai aposentar na aposentadoria por idade. Agora, se for optar pela aposentadoria por tempo de contribuição, terá o fator previdenciário, tá? Mas pela idade da senhora, na regra de hoje, a senhora alcançaria a regra 85, que ia também isentar o fator previdenciário. Então, na lei de hoje, se a senhora optar pela aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, a senhora vai receber integral. Hoje, quando mudar... Hoje, exatamente. Nós não sabemos o que acontecerá, de fato. Agora, ainda falando um pouquinho sobre isso, Leandro, quer dizer, a coisa vai ser votada. Durante a votação, eles podem mudar ainda outras coisas, não é que está fechadinho, né? Quer dizer, quando vai para a votação, se caso acontecer, como você falou, próximo mês aí, eles podem também fazer algumas emendas e mudar o que eles quiserem. Com certeza vai ter mudança. Uhum. Nós sabemos que o governo quer aprovar algo, mas o que será aprovado, nós não temos certeza. Então, com certeza, o Congresso Nacional não vai, de fato, votar na íntegra o que está lá. Ele Perfeito. vai mudar o texto e vai aprovar de maneira diferente, não tenha dúvida. Estamos ao vivo, 2534-1234, ou então pelo WhatsApp você participa conosco também. Chegando perguntas com a Maria. Pois não, Maria? Exatamente. Chegou pelo WhatsApp, também chegou pelo telefone. Vamos lá da dona Ivone pelo telefone. Ela é de Santa Terezinha, Leandro. Ela diz que está com 20 anos de contribuição e vai fazer 60 anos em outubro desse ano aqui. Se aprovar a nova lei, ela entra nesse novo cálculo ou não? E ela quer saber também se ela já pode dar entrada agora, assim. Terezinha. Ela é Ivone. De Santa Terezinha. Ivone, muito boa noite. Uma vez que a senhora já tem o tempo mínimo, que é 15 anos, tá? Então a sua idade mínima vai ser 60. Tá? Só aumentará a idade para aqueles que, antes da promulgação da reforma, ainda não alcançaram o tempo mínimo. Como a senhora alcançou 15 anos de tempo de contribuição, a senhora sim vai se aposentar com 60 anos de idade. Só vai poder pedir, dona Ivone, depois que completar 60 anos de idade. Então espera completar, tá, a idade, fez 60 anos, liga e agenda no INSS a sua aposentadoria. Leandro conosco aqui, ele que é da empresa Defere. Defere que está no programa Piracicaba Agora toda terça-feira, respondendo as dúvidas da população. Olha, você pode marcar um horário com ele e vai conversar direto com ele no escritório, viu? Ele vai atender o senhor, vai atender a senhora, vai explicar certinho o que tem que ser feito. Então pode ligar e marcar um horário. 3411-1956. 3411-1956, você liga amanhã a partir das 8 horas, já marcando o horário, e você vai fazer essa visita no escritório lá da Defere, conversar com o Leandro, e vai ser tudo organizado, e você vai ficar sabendo o que tem que ser feito. Porque o complicado é, quando você dá entrada em certos lugares aí, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que tem que ser feito, e aí é o desespero, né? Exatamente, Neto. Nós somos especializados em direito previdenciário, tá? Só fazemos isso. Infelizmente tem escritório que quer fazer várias coisas. Né? Aí se perde, né? Até encanador. Então não dá. Ou você faz um ou faz outra coisa. Nós fazemos somente direito previdenciário. Tá? Então nós sabemos bem o que estamos fazendo. Tem telefone, tem pergunta pelo WhatsApp. Vamos pro telefone primeiro. Alô, boa noite. Alô? Oi. Boa noite, quem está falando? José Dias Ferreira. Ô José, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Você é morador de qual bairro? Do Ari Coelho, Água Branca. Água Branca, um abraço aos moradores do Água Branca. Você quer fazer uma pergunta, né? Pois não, fica à vontade. É o seguinte, a minha esposa cuidou do pai, faleceu, cuidou da mãe, faleceu.
Aí tem uma tia dela que está com 88 anos, cega, surda e muda. E só tem o benefício da aposentadoria da tia. Ela teria algum direito de receber algum benefício? Pois não. O nome do senhor? José, né? José Dias Ferreira. Pois não, José. José, muito boa noite. Tá, então, pelo que eu entendi, ela é a sobrinha. Né? A quem cuida é a sobrinha. Infelizmente, a sobrinha ela não está no rol dos dependentes. Tá? Então, assim, os dependentes quais são? De primeira linha é o cônjuge, ou a companheira ou companheiro, e o filho. De segunda linha, os pais. E terceira e última linha, os irmãos. Como ela é sobrinha, ela falecendo, infelizmente, ela não terá o direito da pensão por morte, infelizmente. Estamos ao vivo, pode fazer sua pergunta pelo telefone ou, se você preferir, você faz também através do nosso WhatsApp. Pois não, Maria? Olha, a pergunta agora é da Angélica. Ela diz o seguinte, pode abrir para mim, Bruno, por favor. Ó. Olá, boa noite, sou professora na prefeitura, regime estatutário. Perfeito. Tenho 47 anos e 15 anos de registro como professora. Daqui quanto tempo poderei me aposentar? E embaixo, ela continua, ó, conta os registros anteriores, mesmo não sendo de professora? É a Angélica que quer saber, Leandro. A Angélica que é professora, então ela está no estatuário, né? Estatutário. Não é do INSS, né? Pois não. Angélica, boa noite. Uma vez que a senhora está no regime estatutário, eu costumo dizer que o regime estatutário é um regime protetivo. Tá? Então a senhora não terá dificuldade alguma em requerer o benefício. Eles de fato farão valer o que é de direito. Tá? O que não acontece, Neto, infelizmente, no regime geral de Previdência Social, que é o INSS. Tá, o INSS ganha-se, mas ganha-se com muita luta, tá? Diferentemente do estatutário. Então, sim, a senhora tem direito e não terá nenhuma dificuldade ao pleitear esse benefício, vez que esse benefício está no regime próprio, no regime estatutário, diferentemente, infelizmente, do regime geral de Previdência Social. Agora, antes de ser professora, de repente ela trabalhou no comércio, vai contar os anos do INSS para estatutário também? Exatamente, conta também. Ela vai ter que requerer no INSS a chamada CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Tá? Então a senhora vai no INSS, solicita a CTC, tá? Uma vez com a CTC em mãos, a senhora levará no regime próprio para que faça valer lá no regime estatutário. Perfeito. Pois não, Maria, pergunta chegando agora pelo WhatsApp, diga lá. Sim, agora é a dona Valmira que está acompanhando a gente. Obrigada, dona Valmira, pela audiência. E ela pergunta o seguinte, olha, boa noite, gostaria de saber, tenho um problema de saúde, ela diz que é anemia falciforme, recebi um auxílio-doença, gostaria de saber se eu me casar, eu perco este auxílio, pois é um direito meu, já que eu não tenho condições de trabalhar, pois as empresas não pegam, né, por causa desse problema. É a dona, deixa eu ver o nome dela aqui, Valmira. Valmira, pois não. Dona Valmira, boa noite. Excelente pergunta, tá? Porém, a pergunta que nós mais ouvimos é se perde a pensão por morte. Eu confesso para a senhora que foi a primeira vez que eu ouvi de perder o auxílio-doença. Não perde, tá, Valmira? Não perde. Já aproveitando aqui, os pensionistas que nesse momento nos concedem a honra da sua audiência, também não perde a pensão. Se a pensão for do INSS, pode casar tranquilamente. Tá? E a senhora, Valmira, pode ficar com esse benefício com tranquilidade, tá? Que não perderá. Tá ok? Defere Assessoria, estamos aqui conversando com o Leandro, estamos ao vivo. A Defere que fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, 1793. Olha, você está tendo a oportunidade de bater um papo aí com o Leandro, ele que está sempre no escritório para receber o senhor e a senhora. Então, quando você marcar um horário para fazer a consulta, para fazer o cálculo, você vai ter o prazer de conversar com o Leandro pessoalmente, ok? Ele vai estar lá para receber o senhor e a senhora. Não tem outra pessoa. Ele vai estar lá para receber. Trabalha com uma equipe, mas ele está presente ali para receber o senhor e a senhora. Isso é fundamental. Aliás, isso é muito importante, né? Você receber aí os nossos aposentados, porque a gente só aposenta uma vez, né? E quando eu falo que você vai estar lá para receber, a pessoa confia mais, vai conversar com você, né, Leandro? Não é isso? Exato. Neto, eu costumo dizer que atendimento você não delega. Ótimo. Tá? Há uma frase, Neto, que você deve saber, que não há substituto para o trabalho difícil. Tá? Atender é difícil, tá? Então eu somente no escritório quem atende.
Ah, Leandro, mas como que você faz para atender 100 por semana? Eu marco, divido na semana. Se não der, é quinzenalmente ou por mês, tá? Mas no escritório você vai falar diretamente comigo. Então pode ligar no escritório, já marca horário amanhã. Hoje, terça-feira, você está assistindo ao vivo ou a reprise? Então anota o número para você ligar na Defere. Olha só, é o 3411-1956. Estamos falando com o Leandro, está ao vivo conosco aqui, hein? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Antônio. Ô, seu Antônio, o senhor fala de qual bairro? Bairro Jupiá. Do? Jupiá. Jupiá, um abraço aos moradores do bairro Jupiá, um excelente bairro aqui na cidade de Piracicaba. Pois não, o Leandro está te ouvindo, pode fazer a pergunta. Eu queria saber, assim, eu recebo um auxílio acidental, né? Assim, eu sou deficiente do olho e eu não recebo um salário, né? Eu recebo aí, hoje se o salário aumentou, eu recebo, eu estou recebendo agora 674, eu estou recebendo. Agora, como o salário aumentou agora, deve receber agora acho que uns R$700 por aí. E eu queria saber com o doutor aí, sobre assim, muitos falam assim, mas se você for atrás disso aí, é perigoso cortar o seu benefício. Né? Mas o meu benefício não é um auxílio doente, é auxílio acidental, né? Que eu posso, assim, vamos supor, trabalhar registrado, mas eu queria saber com o doutor aí como que eu posso fazer, se eu consigo ou não. Pois não. Senhor Antônio, muito boa noite. Eu entendi perfeitamente. O benefício que o senhor recebe é o auxílio acidente. O auxílio acidente, tá? Ele é um benefício indenizatório para todos aqueles que sofreram um acidente de qualquer natureza e ficou com uma sequela definitiva. Tá? O valor que o senhor recebe, que é abaixo do mínimo, por quê? O auxílio acidente, ele paga-se somente 50%. Tá? Então o INSS ele faz a média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até o mês que o senhor pediu o benefício, e daquele resultado ele paga-se somente 50%. Tá? Então, esse valor que o senhor passou dele está abaixo do mínimo, vendo aqui de longe, eu acredito que não esteja erro, mas caso o senhor queira que nós venhamos a fazer uma revisão do seu benefício, entre em contato conosco, vamos pegar o processo, vamos revisionar. Tá? Se tiver algum erro na concessão, a gente vai pedir para que haja a correção. Porque é feito esse cálculo que você falou, né? Às vezes, o cálculo acabou ficando um salário que ele teve um pouco mais alto, alguma coisa ficou de fora. E aí a diferença do cálculo, correto? Exatamente. O que acontece muito, Neto, o CNIS, que o INSS, quando ele vai para buscar os salários de contribuição do segurado da Previdência Social, ele vai no sistema denominado de CNIS. Pode ser que no CNIS haja algumas lacunas no salário de contribuição dele. Perfeito. Tá? Então vamos supor, não sei se é um erro da empresa ao comunicar o INSS ou se foi um erro do INSS. Que acontece. Que acontece. Em ambas partes. Aí 10 anos lá, por exemplo, ou 5 ou menos que seja, está sem salário, por um erro de sistema. Correto. O que o INSS faz? Ele não chama o segurado. Ó, senhor Antônio, vem aqui, por favor. No seu CNIS, nós visualizamos aqui que tem 3 anos. Aqui estranho. Que tem 3 anos que não há contribuição. Traz para mim os seus olerites para que eu corrija o seu CNIS. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele lança o salário mínimo. Tá? E uma vez que lançou o salário mínimo, ele é prejudicado no seu valor final. Cai, né? Isso é comum acontecer. Super comum. Por isso tem que fazer um trabalho de investigação. Por isso que a Defere faz esse trabalho de cálculo, de investigação, levanta tudo certinho. Por vezes acontece. Não é uma vez, não é 2 vezes, acontece direto. O Leandro já cansou de pegar clientes que estavam nessa situação. Aí você faz lá, levanta o cálculo, a diferença é enorme. Então vale a pena você fazer o cálculo, vale a pena você levantar, que é um trabalho de investigação. Tem pergunta chegando também com a Maria. Diga lá, Maria. Neto, tem pergunta chegando aqui pelo WhatsApp. A Maria Aparecida, ela diz o seguinte, olha, deixa eu aumentar aqui para o Leandro acompanhar também. Pois não. Boa noite, Neto. Maria Aparecida, sofri um acidente de trabalho e machuquei a coluna. Eu queria saber se eu tenho direito de se aposentar por invalidez. Pois não. O nome dela, Maria Aparecida. Maria Aparecida. Maria, se essa incapacidade
tá, for total e permanente, ou seja, se incapacitar a senhora de forma total e permanente para o trabalho, sim, a senhora é devido a aposentar por invalidez. Agora, Maria, é importante que, ao pleitear o benefício junto ao INSS, tá, leve-se toda a documentação médica que comprova essa incapacidade. E é importante também, tá, estar na qualidade de segurado. Tá? Então, uma vez, levando a documentação médica que comprova a incapacidade e quando a senhora se acidentou estava na qualidade de segurado, o INSS tem que fazer valer. Caso o INSS negue, saiba a senhora que tem toda uma esfera recursal para nós derrubarmos essa negativa. Agora, há a possibilidade, por exemplo, do INSS falar assim, olha, para exercer essa profissão que a senhora fazer, não vai dar. Agora só pode exercer uma outra profissão. Ele pode propor isso? Pode. O que você se refere, Neto, é a chamada reabilitação. Tá? Então, o INSS, ele constata que aquela incapacidade, ela incapacita ela para o trabalho, porém, ela pode trabalhar em outro trabalho dentro da empresa ou fora da empresa que seja. Aí o INSS encaminha ela para a reabilitação profissional. Tá? Se o INSS, ao término da reabilitação, constatar que ela está sim apta para exercer uma outra profissão, ele vai dar como reabilitar e vai cortar o benefício. Agora, de repente, se a empresa fala assim, não, a gente não precisa ninguém nesse setor, ou de repente fala, a gente não precisa. Corre risco também dela sair da empresa e ter que procurar um outro emprego? O correto é que a própria seja empresa reabilitada dentro da empresa. Remanejada dentro da empresa. Dentro da empresa. Agora, se na empresa não houver outra função, ele vai reabilitá-la para uma outra função em outra empresa, tá? Mas o INSS pode sim fazer isso. Pode fazer isso. Pode fazer isso, felizmente. Olha, gente, você vai ligar amanhã, coloca o telefone para nós, você vai ligar amanhã já marcando um horário, um dia de visita para você conhecer o Leandro pessoalmente e aí explicar o seu caso, ok? O telefone para você marcar essa visita, marcar essa consulta é o 3411-1956. Anotou? 3411-1956 para você marcar um horário e conversar pessoalmente com o Leandro. Ele que vai te atender, viu? É muito importante isso, ele que vai te atender, vai marcar a agenda ela é repleta, mas vai marcar um horário para o senhor ir certinho, vai explicar como chega. Ele falou até que tem um ônibus que para na porta praticamente. Santa Casa, né? Santa Casa. Santa Casa, ele para na frente do escritório. Tá? O Santa Casa, que eu saiba aqui, você pega ele ou no terminal central ou no Piracicamirim. Tá? Perfeito. Pede-se para parar no ponto em frente ao Bradesco, que nós estamos ao lado do Bradesco. Perfeito. Tá aí então. Conosco, Defere. Olha, tem um abraço chegando aí, é isso, Maria? Diga. Tem, olha só, a Fabiana está acompanhando a gente lá, junto com a mãe Iraí, né, e a irmã Juliana, estão acompanhando. Ela manda abraço, né, tudo de bom para o Leandro, abraço para a Ana também. Ela colocou Leluan entre parênteses, não sei se é para você, Ana, isso. Estou sempre assistindo vocês. Manda um alô para minha mãe, Iraí, e a minha irmã Juliana, sempre acompanhando o programa. Fabiana, obrigado. Boa noite. Um abraço para aí, Juliana, todos vocês. A Ana é minha mãe, né? Olha que maravilha. Olha lá. Minha mãe que é proprietária do Leluan Cabeleireiros. Entendi. Que legal, então, que legal. Tá aí para que tá todo mundo ligadinho agora. Exatamente. Aproveitar também e desejar parabéns, que hoje temos um aniversariante aqui no estúdio, Neto? Cadê Pedro. O aniversariante? Pedrão tá aqui. Vamos mostrar o Pedro? Deixa eu mostrar o Pedro aqui. Quantos anos, Pedro? 11 anos. Ele tava atento aí. Ou ele vai trabalhar com Previdência ou vai ser jornalista, que ele estava muito atento aí, né? Fala muito bem, né? Muito bem. A possibilidade, então dá para ser os dois. Boa, parabéns, viu? Obrigado pela presença aqui. Andô, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Neto. Terça-feira estamos de volta aí para você esclarecer a população de Piracicaba. Querendo Deus, estaremos aqui. Olha, lembrando que ele vai atender você, viu? Quer anotar o telefone? Gostou aqui da participação? Viu como ele responde certinho? Então é com ele que você vai conversar. Olha, Avenida Independência, 1793 no bairro, 1793 no bairro Alto. Facinho de chegar. Agora, você liga primeiro, viu? 3411-1956, você de fora, 019, 3411-1956, Leandro, Defere, aqui no programa Piracicaba Agora.